amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Convido aos nossos irmãos para continuarem conosco o estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Para o programa de hoje, separamos mais algumas instruções dos Espíritos a fim de podermos conversar um pouco sobre as mensagens trazidas pelos amigos espirituais. A primeira foi ditada pelo espírito Fénelon no ano de 1861, na cidade de Sens. Fénelon inicia a mensagem dizendo assim, abre aspas, falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Fecha aspas. Vejamos então que interessante esta colocação de Fénelon. Inicialmente, ele cita um pensamento que é muito comum a todos nós, de uma forma geral, quando nós percebemos que uma pessoa que é má, ou uma pessoa que, como nós sabemos que o mal é transitório, não é verdade? Uma pessoa que está má, ela passa por um perigo, ela escapa de uma situação de alta periculosidade, e aí geralmente nós, se não chegamos a falar, pelo menos pensamos, se fosse um homem de bem, ou se fosse um homem bom, com certeza teria morrido. Mas, como fulano é ruim, como fulano é uma pessoa má, tá aí, se saiu bem da situação e hoje está aí são e salvo. Nós até costumamos brincar e dizer, mas isso é assim mesmo, vaso ruim não quebra. Isso é algo comum no nosso dia a dia, esse tipo de pensamento, infelizmente. E o espírito Fénelon comenta que quando nós pensamos ou falamos isso, estamos exteriorizando uma grande verdade, mesmo sem o sabermos. Como é que isso acontece? Tudo tem a ver com a percepção mais elevada que a doutrina espírita nos proporciona. Ora, Deus pode dar a um espírito que ainda está no início da sua caminhada evolutiva, um espírito que ainda não fez grandes progressos no seu desenvolvimento moral, pode dar a ele uma prova mais longa e, consequentemente, um tempo de vida maior aqui na Terra. As entidades espirituais costumam dizer que o nosso planeta, embora nós o vejamos como uma escola e uma oficina de trabalho, em função do seu estágio ainda de provas e expiações, muitas das vezes se configura em um presídio ou em um hospital que vai agir, que vai atuar de acordo com as necessidades dos seus presidiários ou dos seus enfermos, sempre visando o seu próprio bem. Dessa forma, poderá acontecer também o contrário. Aquele espírito que é bom e que já adquiriu valores, já adquiriu virtudes em suas caminhadas anteriores, mas que tem necessidade de retornar ao palco do planeta terrestre para concluir alguma missão, alguma tarefa, ou para ainda ter que passar por uma pequena prova, a esse espírito, Deus, em função de suas necessidades, poderá lhe conceder um tempo aqui no nosso orbe mais curto. E aí esse espírito reencarna, faz o que tem que fazer e retorna ao plano espiritual, muitas das vezes ainda em tenra idade, como nós vimos no estudo que fizemos anteriormente no nosso último programa. Bem, isso é o que acontece frequentemente no nosso orbe.
nesse trânsito que existe e que ele é constante entre o plano físico e o plano espiritual, no processo de desencarnação, e entre o plano espiritual e o plano físico, no processo que chamamos de reencarnação. Continuando o seu raciocínio, Fénelon se expressa da seguinte maneira, abre aspas, se morre um homem de bem, cujo vizinho é um mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que, então, haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Fecha aspas. Quando morre um homem de bem e o vizinho dele é um homem mau, a gente fala, mas deveria ter morrido o outro. E o Fénelon nos chama a atenção, dizendo que isso é um absurdo de nossa parte, pensarmos dessa forma, porque aquele que parte, a não ser em alguns casos específicos, é porque concluiu a sua tarefa aqui no plano físico. E aquele que permanece, explica o espírito, talvez ainda não tenha sequer iniciado a sua tarefa aqui na Terra. E nós ficamos fazendo esses julgamentos impertinentes. Continua Fénelon no seu raciocínio, abre aspas. Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem à liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Fecha aspas. Que interessante a comparação que o nosso amigo Fénelon faz dessa situação. Vamos pegar o exemplo dele. Imaginemos, em um presídio, a figura daquele prisioneiro que cumpriu a sua sentença, ok? Ele, em algum momento da sua vida, cometeu um crime, foi preso, foi julgado, foi sentenciado e depois de muitos anos cumprindo pena, foi colocado em liberdade. Ou seja, pagou tudo o que devia à sociedade. Está livre. Ele sai do presídio sem dever mais nada e está em condições de recomeçar a sua vida. De preferência, tendo aprendido as lições do seu cárcere e agora com esperanças, com motivações renovadas para uma vida melhor. Agora vamos imaginar que esse prisioneiro que cumpriu a sua pena, que cumpriu todo o período que ele deveria ficar no presídio, mas que por um motivo qualquer a justiça o mantém preso, o mantém em cárcere privado. Isto é justo? Não, não é. Aquele que cumpriu a sua pena tem o direito de ter restituída a sua liberdade. Mas e se a justiça concedesse liberdade a um preso que não tivesse direito a ela? Como é que ficaria a situação? Não é complicado? Não estaria errado? Pois bem, é o que Fénelon comenta. Para o espírito, a verdadeira liberdade consiste em se libertar do mundo físico, consiste em se libertar dos laços fluídicos que o mantêm preso à carne. Bom, quando o espírito se liberta do seu corpo físico e retorna ao plano espiritual, é como se ele tivesse novamente ganhado a liberdade. Assim,
Aquele que desencarna após ter cumprido, entre aspas, a sua pena aqui na Terra, é como o preso que lhe tem restituída a liberdade. Pode se locomover pelo plano espiritual, sem as amarrações do plano físico, sem o peso do corpo de carne. Nós que continuamos aqui na dimensão material, somos ainda espíritos em cativeiro, que estamos trabalhando pelo nosso aperfeiçoamento moral e espiritual e, além disso, passando por provas e, em algumas situações, resgatando nossos erros de passado, graças à misericórdia e à providência do nosso Pai Celestial. Não nos esqueçamos da frase de Fénelon: muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tenhamos calma, tenhamos prudência, tenhamos muito cuidado em analisar as situações para não culpar os outros pelas nossas próprias falhas e para não colocar nas mãos de Deus uma responsabilidade que compete a cada um de nós. Bem, meus amigos, mudando um pouco de assunto, mas não da nossa companhia espiritual, pois é o próprio espírito Fénelon que, em uma mensagem datada de 1860, recebido na cidade de Lyon, nos fala sobre os tormentos voluntários. O título já é interessante, né? Tormentos voluntários. Tormento podemos entender como sinônimo de sofrimento, perturbação. É algo que já de primeiro momento nós não gostamos. Ninguém em sã consciência gosta de tormento, gosta de perturbação ou de sofrimento. E quando o Espírito fala em tormentos voluntários, ele está nos dizendo que existem tormentos, perturbações ou sofrimentos que nós mesmos procuramos e depois temos que arcar com as consequências. Vejamos o que ele nos diz em sua mensagem. Abre aspas. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostrará ávido de tudo o que o agitará e turbará. E, coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônia, dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Fecha aspas. Por aqui já está bom para comentarmos um pouco. Há alguns programas passados, comentamos que a felicidade não é deste mundo. Ainda, a felicidade real, como diz Fénelon nessa mensagem, a felicidade sem mescla, a felicidade pura, uma vez que ela é apanágio dos espíritos puros, daqueles que já atingiram um grau de desmaterialização ou um grau de evolução que nós ainda estamos um pouco longe de alcançar. Mas, enfim, se a felicidade real não é ainda do nosso planeta, nós podemos e devemos iniciar a busca agora. Não podemos perder mais tempo.
E quando Fenelon cita os tormentos, ele comenta que, em função do nosso planeta ainda ser um mundo de provas e expiações, existem aquelas vicissitudes, aquelas dificuldades que ele chama de vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, que são aquelas inerentes à condição espiritual do nosso planeta e dos espíritos que neste momento o habitam. Só que, além destas dificuldades, existem outras, e aí é que está o problema. Estas outras dificuldades, nós vamos atrás delas de forma voluntária, porque nós, infelizmente, ainda buscamos a felicidade nas coisas materiais. Infelizmente, o homem, via de regra, acredita que a felicidade se encontra nos prazeres materiais, nos gozos que o mundo nos oferece, quando, em verdade, a felicidade real se encontra nos gozos de ordem espiritual, na aquisição dos valores morais, daqueles valores crísticos que Jesus ensinou e exemplificou em seu Evangelho, na Boa Nova que foi registrada e nos legada pelos seguidores do Mestre. É aí que se constitui a verdadeira felicidade, que deve ser o objeto de nossa busca incessante aqui na Terra. Buscar a paz do coração, a consciência tranquila, o comportamento reto, a vivência de uma moral idônea, ilibada. É isso que Jesus nos ensinou e são estes os caminhos que devemos trilhar em nossa senda evolutiva. Mas, infelizmente, muitas pessoas se deixam levar pelos apelos do mundo e pelos apelos oriundos de suas próprias imperfeições. Damos vazão ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Deixamos que o nosso comportamento seja eivado de ciúme, de inveja, de rancor. E aí, a consequência disso tudo são os chamados tormentos voluntários a que Fenelon se refere. Voluntários porque somos nós que os buscamos, quando na verdade deveríamos estar perseguindo os valores reais da vida, que são os valores espirituais. A estes nossos irmãos, o espírito Fenelon os chama de pobres insensatos, porque são criaturas que não perceberam ainda que amanhã ou depois a vida vai exigir deles que se separem de todos esses bens frívolos cuja a cobiça lhes envenenou a alma. E aí costumam chegar os momentos de reparação, onde somos chamados ao necessário reequilíbrio espiritual. Fenelon conclui sua mensagem dizendo da seguinte maneira, abre aspas, não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fecha aspas. Com certeza a razão assiste ao nosso irmão Fenelon, sem dúvida alguma. Em meio a essas dificuldades, tempestades imensas que todos nós enfrentamos na nossa vida, em nosso cotidiano, a calma, a tranquilidade
que nós aurimos na vivência dos postulados espíritas é, sem dúvida alguma, uma felicidade imensa. Bem, meus irmãos, nós vamos então interrompendo o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez a todos vocês pela companhia, por estarem conosco estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra tão importante da codificação espírita, onde Allan Kardec finca as raízes da doutrina nascente na moral do Cristo, dizendo em alto e bom som que o comportamento moral do adepto do Espiritismo deve ser aquele que foi ensinado pelo mestre Galileu. Para o programa da próxima semana, nós queremos já de antemão convidar a todos vocês para que estejam conosco, pois iniciaremos, ainda dentro do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, um estudo sobre depressão. Depressão é hoje um dos grandes males que assola a humanidade já há alguns anos. E esse assunto não passou despercebido para Allan Kardec e a equipe do Espírito da Verdade. No capítulo que estamos estudando, no item Instruções dos Espíritos, há uma mensagem assinada pelo espírito François de Geneve, que foi psicografada na cidade de Bordeaux, onde este espírito, sob o título de A Melancolia, nos traz importantes apontamentos sobre a depressão. Na época, a doença já existia, mas não com o nome de depressão, nome este que nós damos a ela nos dias de hoje. Nos tempos de Kardec, a depressão se chamava melancolia. E a partir da mensagem do espírito François de Geneve, vamos trazer outras considerações acerca do tema, em virtude da sua alta importância para todos nós nos dias de hoje. Basta ressaltar que, segundo dados de últimas pesquisas, há uma estimativa de que cerca de 14% da população brasileira seja composta de deprimidos. No mundo, a estimativa é de que cerca de 20 a 30% da população é composta por deprimidos. Segundo o site Mental Rap, cerca de 70% dos suicídios em todo o mundo ocorrem em decorrência de uma fase depressiva. Então, meus amigos, este será o próximo assunto de nosso programa. Estejam conosco para que possamos estudar como a doutrina espírita, como o Evangelho de Jesus pode nos auxiliar no entendimento, na prevenção e no combate à depressão.